Esse episódio vai ter uma energia maravilhosa, já sentimos nos bastidores. Olha só o nome que eu e a Karen demos. Da alma à beleza. A beleza integral na era instagramável. Com Karen Haas. Tá, 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 tá. Essa é a musiquinha. Gente, hoje eu tô com a Karen Haas. Deixa eu colar, Karen, para daí você poder se apresentar. Mas a Karen é especialista em estética integral e bem-estar. Então, a gente veio explicar hoje o que é essa beleza integral, né? Sim. Então, obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e por desmistificar essa questão estética, né? Os nossos áudios no WhatsApp antes desse encontro, porque a gente está se conhecendo hoje pessoalmente, os nossos áudios já davam um podcast. Né? É verdade. Então, vou introduzir o tema, gente. Como a Karen trabalha com estética, também com bem-estar, a gente fez esse link assim, poxa, hoje em dia tudo é tão filtrado em todos os, né, filtrado do que chega, que é só um pedacinho da vida das pessoas, através do Instagram, por exemplo, é filtrado porque as mulheres botam filtro no rosto o tempo todo e não querem se acolher muitas vezes, e aí cria também um distanciamento entre se cuidar sem ser artificial. E é sobre essas coisas todas que a gente vai falar hoje, sobre autoamor, sobre autocuidado, sobre a beleza ser uma consequência, é isso, né, mesmo, de uma vida plena. Então, deixa eu passar a beleza, não. Deixa eu passar a beleza também, mas deixa eu passar a palavra para você se apresentar, né? E já... Primeira coisa que eu queria saber, já que o nosso tema é a beleza integral, o que é essa beleza integral? Sim. Bom, primeiro vou me apresentar rapidinho. Claro. Comecei a minha carreira porque eu sou filha de esteticista. Falando de empreendedorismo feminino, olha aí, ó. Então, a minha mãe, esteticista, não teve como fugir da raia, né? Minha primeira profissão foi esteticista. Foi ajudá-la. Fui ajudá-la. Depois, na hora de fazer faculdade, escolhi fisioterapia, porque na época não tinha nada de estética. Claro. E aí, me especializei em dermato. E aí, começou essa jornada aí na busca do que eu achava que era o melhor, porque eu não condizia muito bem com o que rolava ali, na verdade, né? E eu nunca me achava pertencente àquele meio. Eu sempre falava, poxa, não gosto disso, isso aqui não é legal, isso aqui é muito agressivo. E na clínica da minha mãe era tudo extremamente agressivo. Então era botox, preenchimento, peelings, tudo extremamente inflamatório, equipamentos inflamatórios, criolipólise, enfim. Nada contra esses procedimentos, eu acho que eles estão aí para ajudar realmente. Mas, voltando à sua pergunta inicial, para mim, a estética integral, ela trata da integralidade. Então, é a união de dentro para fora, de fora para dentro. E temos que levar, sim, em consideração que o nosso corpo físico, ele reflete tudo que envolve o nosso meio. Então, é o nosso mental, é o nosso emocional, é o nosso espiritual, é o nosso energético. E também a influência realmente do meio que vivemos, que são os relacionamentos. É o tal da beleza de dentro para fora que você acredita, É o tal da beleza, né? De dentro para fora. Aliás, acredita não, você pratica. Pratico 100% e lá no meu consultório é só isso que nós fazemos. E aí, quando que tu sai da clínica da tua mãe? Porque provavelmente nessa primeira época nem tinha Instagram, por exemplo. Nem tinha redes sociais, gente, né? Tinha Orkut. Ah, tá. Isso faz uns 20 anos, então. Já entreguei a idade. Né? Ah! Isso depõe a teu favor, não te preocupa. Quando que tu abre o teu espaço daí? Então, eu sou de Ponta Grossa, não sou de Curitiba. Certo. E aí, eu me formei, terminei minha pós-graduação. Em 2005, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vim pra cá, estudei, voltei pra Ponta Grossa, não me adaptei mais àquele meio. E falei, mãe, estou indo para Curitiba. E ela ficou louca comigo. Ela falou, gente, como que você vai largar essa clínica inteira pronta para você? Claro, ela fez pra ti, tu era sucessora já. Exato. Claro. E aí, eu falei, mãe, eu vou.
Elas têm certeza? Eu falei, vou, eu preciso. Claro. Preciso ir, me aventurar e ver o que como vai uma rolar, boa né? mãe, ela te Ela apoiou. falou, vai. Ah. Não muito. Não? Não. Pero no muito. Ela falou assim, eu preferia que você ficasse. Sim, mas deixou, ok. entre aspas. Vai. Aham. Aí cheguei aqui em Curitiba e eu fui trabalhar num spa urbano Tá. e não deu nada certo. Foi um Sério? mega desafio. Porque tudo que tinha pra dar errado, deu errado ali naquela minha experiência. Eu comecei a buscar outros lugares, aí uma amiga minha falou assim, tem um salão de beleza na esquina da casa das minhas tias, por que você não vai lá? Aí eu fui lá, busquei uma oportunidade, eles falaram, olha, nunca tivemos estética aqui, nunca trabalhamos com isso, mas a gente tem uma sala vazia, se você quiser. E ali eu fui e comecei a me aprofundar em outras técnicas. Porque daí eu abri o horizonte. Na minha mãe era aquilo, daquele jeito, eu não tinha como sair daquilo. Tá. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Aí eu comecei a olhar pra outros horizontes. E comecei a observar que tinha uma gama de coisas que eu podia conhecer e que poderia trazer resultado na estética, mas eu não fazia ideia se aquilo fazia sentido ou não, porque não se falava sobre isso na época. Ah, tá. E aí eu fui em busca de uma linha de produtos de spa. Pois é, quando tu falou que tua primeira experiência foi num spa urbano, a primeira coisa que eu pensei, olha, tá aí o bem-estar pela primeira vez na vida dela. Mas aí tu disse que foi um desastre. Não, e não foi. E não foi Não lá. é, Foi não. depois que eu saí de lá que eu tive esse insight e falei, bom, se eu pegar produtos que tenham essa pegada do spa, trazer pra dentro do consultório, eu trago um pouquinho do spa pra dentro do consultório. E aí eu vou ver o que vai rolar. Fui atrás, encontrei uma linha francesa na época. E aí comecei a trabalhar com essa linha francesa, adaptando no consultório. E aí eu comecei a misturar. Eu trabalhava com um aparelho que não era inflamatório, já escolhi outro. Tu tá, Comecei a trabalhar com aparelhos que não eram inflamatórios e comecei a unir. E aí, o que eu fazia? Por exemplo, ia fazer uma limpeza de pele. No momento do vapor, eu fazia massagem nas mãos, massagem nos pés. Eu fazia extração. Depois da extração, uma massagem bem gostosa. Depois, a máscara de tratamento. E aí, as pessoas começaram a gostar desse diferencial, Claro. assim. E elas falavam, nossa, Karen, eu nunca vi isso. E lembrando que nessa época não tava na moda como tá. Na moda, né? Você entendeu? Não Não. tava tão em alta esse tema de Não. saúde mental, Gente, em bem-estar e tal. 2005 não se Era uma falava novidade, sobre né? isso. Não se falava sobre isso. Aham. E aí eu comecei a trazer isso cada vez mais para dentro do consultório. Claro. Então, muito mais ações que traziam para essa questão do bem-estar, sem eu nem saber que eu estava trazendo bem-estar. Era totalmente. Não, foi no intuitivo. Tá, Foi intuição. total intuitivo. E aí, nessa mesma época, eu fui receber reiki de uma profissional, gostei do reiki. E aí, eu comecei a fazer outras coisas. Eu falei, poxa vida, olha só. Se eu me sinto bem, automaticamente minha pele está boa. Se eu não me sinto bem, minha pele não está boa. E eu comecei a observar em mim como que as coisas aconteciam ao decorrer do tempo. Ao decorrer da idade, ao decorrer da experiência. Claro. E assim sucessivamente. Bem, segui a vida dessa forma. E aí eu fui trazendo cada vez mais o bem-estar. E fui estudando, fui me aprofundando, fui lendo. E aí o que aconteceu? Minha mãe teve câncer. E quando a mãe teve câncer, eu falei, poxa, preciso entender o que mais eu posso fazer para que minha mãe consiga ter uma qualidade de vida, Perfeito. né? E comecei a buscar. E na época eu fazia uma terapia com uma psicóloga e ela falou assim pra mim, cara, você já ouviu falar na medicina ayurvédica? Eu falei, não. Então ela falou, procura sobre. Lá fui eu estudar sobre a medicina ayurvédica. Quando eu estudei Ayurveda, eu falei, uau, é tudo que eu sempre falei. Tá. Que eu sempre preguei. Tu achou uma Achei ciência uma que... ciência que trazia total conexão com o que eu falava. E aí, quando eu comecei a estudar Ayurveda, aí um caminho sem volta. Aí, realmente, eu transformei meu consultório. Aí, eu parei de fazer vários tipos de equipamentos.
Aí eu comecei a trazer a orientação com relação à alimentação, meditação, pensamentos positivos, cuidar da mente, cuidar das emoções. E foi aí a transformação que começou. Tu já tinha saído do salão e aberto teu espaço? Não. Eu tinha saído desse salão e fui para um outro salão. Tá. Nossa, a história é longa. Não, Eu fui para um outro salão. Conta só o que você Pra quiser. essa rede de salões aonde eles tinham várias unidades. Tá. Eu cuidava dessas 3 unidades. Eu Tá. tinha uma equipe por trás de mim. Mas aplicando o teu método, vamos Aplicando dizer o assim. meu Tá. método, exato. E aí eu tinha, eu não sei, acho que umas 8, 12, de 8 a 12 geralmente Tá. profissionais abaixo de mim. E aí, quando eu engravidei do João Pedro está com 5 anos. Há 6 anos atrás, eu falei, eu não quero mais trabalhar dentro de salão. Tá. Porque não se conectava com tudo que eu falava. Que é um a agito realidade aquilo era lá, essa. Né? Uhum. Porque era música alta, Sim. barulho, profissionais falando o tempo todo. Por mais que, assim, tinha todo um cuidado com relação às paredes, tinha isolamento acústico e tudo mais. Mas não era a mesma coisa. Eu já fui fazer massagem em redes de salão daqui de Curitiba. Não relaxei nem um Não pouco. dá. Acho que eu saí mais estressada. Exatamente. Não dá muito certo. E aí, quando chegou nesse ponto, eu falei assim, poxa, eu vou ser mãe. Minha mãe tinha falecido, que minha mãe faleceu. Não sabia. Eu vou ser mãe, eu preciso ter um pouco mais de qualidade de vida, Ah. preciso ter mais tempo para olhar pro meu filho. E aí eu resolvi mudar. E na época eu tinha sido convidada por um salão de São Paulo, que estava aqui em Curitiba. Eu falei, olha, eu vou se vocês me derem um espaço isolado, senão eu não vou. Aham. Aí eles fizeram esse espaço isolado para mim. Eu fui, foi uma experiência bacana, legal, mas definitivamente eu falei, não adianta, não é mais a minha praia, Tá. preciso mudar. E aí eu montei meu consultório. Tá. Aí eu montei meu consultório. Aí o meu consultório É teu amorzinho. lá só toca frequências o tempo todo, é um silêncio absoluto, tem aromaterapia. E aí Tem eu esse consegui. acolhimento que tu queria. Aí eu consegui fazer exatamente o que eu sempre desejei, que foi a pessoa chegar e ela se sentir em casa. Ela se sentir, tipo, estou num ambiente que eu conheço. Aham. Não é algo estranho pra mim. Aham. Então tem o chazinho na entrada, tem todo um acolhimento na maca quando você vai colocar o paciente. A gente toma cuidado com tudo. A temperatura da maca, a temperatura das nossas mãos. Na verdade, tu trabalha o sensorial, né? Que é onde até, gente, quem nos colocou em contato foi a Catalina Stammer, que falou sobre fala muito sobre design sensorial. Eu não lembro agora qual foi o título do nosso podcast, mas enfim, ela trouxe essa coisa da arquitetura sensorial. E então eu entendo assim, teu espaço trabalha os sentidos para Todos. que daí reflita no Todos. resultado dos teus protocolos, deve ser. Porque a busca é do bem-estar. Tá. Se eu consigo trazer bem-estar para esse corpo, ele vai ter liberação de um hormônio da felicidade. Claro. E quando nós ativamos esse hormônio da felicidade, não tem pele que não reflita luminosidade, viço, brilho. Tudo fica bem. Não tem pele que resista. Não tem. As células, elas têm uma vibração, né? Não sei se você já viu aquela experiência da vibração da água. Não lembro. Tô lembrando agora do arroz muito que a gente Quando tá é colocado uma música na água, as moléculas de água, elas vibram de acordo com o que elas estão ouvindo. Certo. Né? Nosso corpo É é composto de 90% de água. Então, se eu consigo trazer uma vibração positiva para essas células, é óbvio que elas vão refletir de uma forma muito positiva externamente. Verdade. E aí, quando eu consigo trazer essa conexão dos 5 corpos sutis, que é o corpo físico, o mental, o emocional, o espiritual e o energético, eu trago um equilíbrio para um todo. E aí vai resultar, sim, num resultado estético, que é uma busca muito grande, que falaremos sobre isso. Aonde a gente consegue trazer uma harmonia. Automaticamente você consegue o quê? Trazer a beleza essencial dessa pessoa pro externo. Então, você transcende a essência que ela tem. Claro. Então, você não faz com que aquela pessoa se torne uma outra pessoa. Não, você busca a essência dela. O que ela já tem dentro, que ela já tem. assim. E aí, você reflete no externo.
Isso era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Porque recentemente você fez uma nova marca para o Espaço Ras, né? E lá Sim. diz assim, eu não sei se é o teu manifesto, enfim, mas eu li lá que é uma manifestação artística que simboliza elegância, continuidade sobre a marca. Sim. Continuidade e conexão com os 5 corpos essenciais. E eu ia te perguntar como que eles se conectam, mas é isso que você estava explicando agora. É exatamente Tá, isso. e assim, qual é o perfil? Por exemplo, gente, eu falei para Karen que a gente se conecta na questão do empoderamento da mulher, né? Porque eu trabalho muito em empreendedorismo feminino, autoconfiança, a questão do empreendedorismo feminino, a gente vê que muito é uma saída para uma independência financeira, né? Então, todas essas coisas me interessam demais. E quando uma mulher está bem consigo mesma, independente se estar bem para ela é uma coisa ou é outra, mas ela está de acordo com o que ela acredita, ela se torna uma empresária melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, enfim, ela se empodera, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas clientes, sobre o que elas buscam, sobre o que você consegue ver né, no resultado delas que transcende a pele, né? Vou te fazer uma pergunta que eu faço para todas elas. Tá. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Tá, eu ia dizer o meu filho, mas eu sei que é para eu dizer eu. Viu como eu tô ressignificando isso? A gente tem que se amar primeiro antes de amar os outros, né? Então, a gente começa desse princípio. Aham. Se você é a pessoa mais importante da sua vida, você precisa cuidar de você. Sim. Você precisa olhar para você. Você precisa se acolher. E você também precisa ser cuidada. Sim! Então, no nosso trabalho, lá no consultório, a gente faz tudo isso. Eu acolho as pacientes, eu trago esse entendimento, essa compreensão que elas são as pessoas mais importantes da vida delas. Sim. E acima, porque as respostas são inúmeras. Os pais, o marido, o namorado, os Sim. filhos. Quem é mãe, sempre o filho, né? Sim. Sempre. E aí, o que a gente tem que entender primeiro? Se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu tenho que cuidar de mim. Se eu estiver bem, o meu filho vai ficar bem. É uma grande verdade. Se eu estiver bem, o meu ambiente de trabalho vai ser melhor. Sim. Se eu estiver bem, para quem é casado, o meu marido também vai ficar bem. As relações vão ser relações mais suaves, mais tranquilas, mais harmônicas. Porque você influencia o meio. Sim. Assim como você é influenciada pelo meio que você vive. Uhum. Então, quando você consegue pausar no meio da sua semana, tirar um tempinho para você, silenciar, sentir o seu corpo, perceber as suas emoções, observar a sua mente e ter um momento de conexão com a sua própria alma, reflete. Verdade. Reflete em resultados incríveis. Uhum. E aí, eu também trago para o consultório a medicina germânica. A medicina germânica trabalha muito as questões emocionais, as questões físicas, através do ressignificar das emoções. Já que você falou de ressignificar. Claro, claro. Então, eu vou te dar um exemplo bem básico. Eu tenho melasma. Tá. Na minha testa. E já aconteceu alguns casos aparecerem para mim com melasma. E trata. Ah, melhora um pouco, piora, melhora um pouco, piora. Só que existe uma correlação emocional. Tudo que tem no nosso corpo físico tem uma correlação emocional. Certo. Tudo. E aí eu tenho uma mancha que não era para estar ali. Uhum. Claro que tem a questão do cuidado com a pele. Sim. Se usa protetor solar, se não usa, qual é o estilo de vida, se é um Sim. corpo inflamado ou não. Mas você pode ter certeza absoluta que ele surgiu, independente se a pessoa cuida ou não cuida da pele, porque algo emocionalmente atingiu essa pele. Tá. Você vai concordar comigo que a pele é o nosso maior órgão. Sim. E é o nosso órgão de proteção. Ele nos protege. Então, como ele nos protege, tudo acontece nele. E aí, essa pessoa, em algum momento da vida dela, ou ela foi insultada, ou ela recebeu uma agressão física no rosto, ou uma agressão verbal. Uhum. Ou ela se sentiu agredida de alguma forma. E aí, eu preciso ressignificar essa situação que passou na vida dela, para que eu tenha um resultado
de sucesso e satisfatório no tratamento desse melasma. Porque senão a estética convencional ela vai tratar o sintoma, digamos assim, que é Só o o melasma. externo. Uhum. Só o externo. E aí ela vai tratar no inverno, no verão ele vai aparecer de volta. Ela vai tratar no inverno, no verão ele vai aparecer de volta. Sim. E quando eu consigo tratar a memória dessa célula, que é através do ressignificar, eu consigo trazer um outro entendimento para essa célula. Então eu substituo o que tinha de ruim por algo bom. E essa célula vai vibrar numa outra energia. Isso tem relação com física quântica, né? Sim. Que é essa questão de vibração e de memória celular. Exato. Bacana, fica até a dica para as pessoas darem um Google e conhecer um pouco mais, porque daí faz sentido, é científico, né? Exato. Karen? E a gente trabalha para todas as questões. Uhum. Para todas as questões. Então, às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, que só trata a parte estética lá no consultório. A minha paciente há anos está tu ali. atende também, no caso, ela que... Sim. E aí acontece de, por exemplo, Karen, estou com mal-estar, seja lá qual for. Tá. A gente vai olhar para aquilo. Aí eu busco na medicina germânica, trago, faço um mapeamento. Alguma vez na sua vida aconteceu isso, isso e isso? Sim, aconteceu. Vamos trabalhar isso. E aí a gente vai trabalhando. Ao decorrer das sessões, uma coisa pontual, algo que surgiu nesse momento, algo que está incomodando, mas que é lá do passado. E aí as sessões são híbridas, tipo você, como antes lá no salão você fazia a aplicação da estética e a massagem entre as etapas, é mais ou menos isso o teu trabalho hoje. Ele é muito personalizado. Tá. Eu sempre falo que assim, todo ser humano é único. Sim. Não tem como a gente generalizar. Não tem como eu fazer exatamente o mesmo protocolo para todos. Então, os produtos não são os mesmos. Exato. A técnica não é a mesma. E, obviamente, que a gente usa a nossa intuição. Porque eu também sou terapeuta reikiana e eu também uso radiestesia. Então, é um conjunto de técnicas onde a gente consegue entender e compreender não só o que está passando no corpo físico, mas no corpo sutil também. E juntamente com todas essas técnicas, a gente consegue personalizar. Cada caso é um caso. E vamos trabalhando de sessão a sessão. No entanto que as pacientes já sabem que lá no consultório, elas nunca sabem o que vai acontecer na próxima sessão. Não. Que legal! Eu falo com uma caixinha de surpresas. Porque daí tu planeja pra próxima. Você pode chegar hoje de um jeito no consultório. E eu vou trabalhar de um jeito em você. Tá. Mas na próxima semana, pode ter acontecido algo extremamente, por exemplo, estressante na sua vida. Claro. E você chegou chateada, com energia baixa, chorona, seja lá o que for. Você muda daí. Aí nós mudamos e adaptamos para o momento. Então, é sessão a sessão, é momento a momento. É o seu corpo que vai me dizer o que realmente vai ser feito. E aí, veja, o que eu conheço por estética até então, né? Era aquela coisa, você chegar com uma queixa e daí te dizer, 12 sessões de não sei o que, pacote, né? Sim. E a individualidade vai na contramão disso. Então, se eu chego lá e quero tratar qualquer, sei lá, uma questão estética, isso tem uma duração? Me explica como que é. Sim. Geralmente, o nosso protocolo inicial, ele tem um acompanhamento de 3 meses. É por acompanhamento. Tem um acompanhamento de 3 meses, uma vez por semana. Vou te dar um exemplo bem básico. Você chega lá pra mim e fala assim, Karen, tô com uma gordura localizada, tô fazendo atividade física, tô cuidando da alimentação, não estou conseguindo perder, o que eu posso fazer? A gente vai analisar. Eu vou olhar você fisicamente, Claro. mas eu vou olhar o seu emocional. Porque se você guarda uma gordura que você não consegue perder, algum sistema de defesa o seu organismo está fazendo. Para você acumular. Você entende que a gordura, ela está superficialmente, né? Acima, abaixo da sua pele, te protegendo. Você está se protegendo do quê? Você está se defendendo do quê? O que te ameaça? Ou o que te ameaçou no passado, que criou essa memória celular Você tem que acumular na sua gordura, que você precisa acumular toda vez que você se sente ameaçada. Sim,
Sim, sim. Vou trabalhar a gordura? Sim. Vou trabalhar o sistema linfático profundo? Sim. Eu vou regular todo o seu sistema. Eu posso até fazer aparelho. Mas nada vai adiantar se eu não olhar o que aconteceu pra gente trabalhar o seu mental e o seu emocional. E com cuidado na não agressão do corpo físico, né? De forma alguma. Tá. Por que eu falo tanto do processo inflamatório? Hoje em dia, infelizmente, tudo é a base da inflamação. Então, eu inflamo para eu ter ativação de célula de colágeno. Eu inflamo para eu criar célula nova. Só que nesse montão de inflamação, você fabrica células demais. Tá. E aí você pode fabricar células erradas, que a longo prazo te traz um câncer, por exemplo. Não estou dizendo que é assim sempre. Sim. Estou dizendo que pode vir a acontecer isso. Sim, entendo. Então, por que eu vou pensar em uma estratégia onde lá na frente eu não sei o que vai acontecer? Eu não tenho uma bola de cristal. Ninguém tem. Não existem estudos a longos prazos que te tragam uma segurança de falar assim, olha, pode fazer porque o processo inflamatório que vai causar agora vai durar tanto tempo e nunca mais vai te incomodar. Tá. Você não sabe. Você não sabe. Então, eu prefiro não fazer isso. Claro. No entanto, que todos os nossos produtos no consultório, eles são botânicos. Todos. Veja, mais uma vez estou dizendo, eu não sou contra botox, preenchimento, laser, nem nada. Muito pelo contrário. Às vezes, eu até indico para algumas pacientes. Mas com profissionais extremamente qualificados e que sabem dosar de uma forma extremamente harmônica, sem excessos, onde eles vão pensar na quantidade do produto que eles vão aplicar em você para que isso não cause a longo prazo algo em você. Sim, e é o que a gente até falou antes, né, do instagramável ser a coisa de botar todo mundo na mesma caixinha, com o mesmo filtro, com a mesma harmonização facial quadrada, né, e isso pra mim é antiestético, na verdade. Sabe que esses dias eu ouvi de uma pessoa assim, tá todo mundo ficando com o mesmo rosto. Com a mesma cara, é verdade. Aí eu falei pra ela... Nem vou falar nada. Sem comentários, porque eu não, nem posso. Mas, enfim, realmente sim, está meio desenfreado isso. É triste de ver, porque eu acho que as pessoas estão perdendo essa questão da essência que nós comentamos agora há pouco. Sim. Elas estão deixando a essência de lado por uma questão de ego. Porque as pessoas que chegam a esse ponto de modificar o seu próprio rosto, não é por uma questão de autoestima própria. Não é por uma questão de amor próprio, do tipo, eu vou colocar um pouquinho aqui porque eu tô me incomodando com essa ruguinha aqui. Eu também não sou contra, pelo contrário, mas... Eu vou colocar porque está todo mundo colocando. Aí é feito manada, eu vou colocar porque como que o outro está me vendo. E não como que ela mesma está se vendo. Não, e na era das redes sociais, é até porque, gente, se eu não fizer harmonização, eu tô fora da trend. Sim. Socorro, né? Eu também não sou contra o procedimento, mas eu acho que tem que ser algo que te incomoda, você vai lá, intervém, e eu sempre acho que isso resolve muito mais até um problema psicológico do que estético, né? Mas... jamais ia querer um protocolo ou buscar uma ajuda que me deixasse com a cara de todo mundo, né? É porque, e eu vou te dizer assim também, eu sinto que existe muito essa coisa do padrão, né? Seguir o padrão. Você tem que seguir um padrão, porque como você mesma disse, se eu não sigo esse padrão, eu estou fora. E aí, né? Assim como também, recentemente, eu ouvi de uma pessoa muito jovem, do tipo, eu estou fazendo isso de forma preventiva. Sinto muito. É verdade, isso funciona ou não funciona? É papo furado? Não. Eu não posso falar o produto, mas assim... se você for pensar a longo prazo, isso é muito ruim. Entendi. Porque vai causar... É como se você deixar... Vou te falar sobre ginástica facial. Já ouviu falar? Já. Então, perfeito. Eu tenho uma profissional que eu gosto muito, que eu sempre indico, que ela trabalha muito a questão
E realmente do exercício físico pro rosto. Porque se eu faço no corpo, por que eu não vou fazer no músculos, rosto? né? Então, se eu ativo minha musculatura, se a minha pele está bem nutrida, se ela está saudável, porque aí a gente entra no aspecto saudável. Se eu estou saudável, eu não vou sentir necessidade de fazer o restante das coisas. Aham. Porque eu estou saudável, Tá. correto? Correto. A pessoa, ela precisa sim ter uma qualidade de vida, que é o quê? Dormir bem, ter um sono recuperador. Beber água, porque somos compostos de 90% de água, então a gente precisa repor essa água, até para hidratar a nossa pele de dentro para fora. Eu preciso cuidar de fora para dentro, então eu preciso ter um skincare sim adequado para a minha pele. E eu gosto sempre do número 3 meses, porque a cada mudança de estação, a necessidade da nossa pele também muda. Ah, tá. Então, eu preciso estar mudando o produto também. Preciso fazer manutenção da minha pele, que é o quê? Pelo menos uma limpeza de pele a cada 3, 4 meses também, para manter essa pele permeável, sem sujidades do dia a dia, oxigenando bem e recebendo skincare. Aham. Perfeito. Me alimento bem. Então, se eu faço tudo isso, não tem, reflete na pele. Então, a pele ela vai estar boa. E quando eu falo do emocional e do mental, é porque isso interfere. Reflete? Sim, reflete. Só que se eu tenho uma vida saudável, um estilo de vida saudável, provavelmente o meu mental e o meu emocional Tá equilibrado. já está mais equilibrado. Com certeza. Então, é uma coisa interligada com a outra. Lembra que eu falei no início? Os nossos 5 corpos, eles estão interligados. Sim. Se eu faço atividade física, se eu me alimento bem, se eu tomo água, se eu cuido da minha pele, se eu cuido do meu corpo, se eu cuido dos meus pensamentos, se eu cuido das minhas emoções, se eu cuido da minha alma, do meu espiritual, Não tem porquê, né, ter esse desequilíbrio todo. E outra coisa que tu falou assim, me lembrou, cara, envelhecer faz parte, né? Muito. Não há o que você faça. Foi quando tu falou da moça que falou do preventivo. Não adianta você brigar contra isso, né? E aí já é uma desconstrução de você ver a beleza também na pele madura, enfim. Mas é a questão da autoestima que nós conversamos. Se a pessoa ela não tem uma autoestima boa, ela também não tem uma aceitação boa. É verdade. Então, se ela não se aceita como ela é, ela vai querer se modificar o tempo todo. É verdade. Aí ela vai nessa busca da perfeição. Porque lá no Instagram, a pessoa X publica todos os dias que ela tem uma pele perfeita, Claro. que ela não tem gordura, que ela não tem celulite, que ela não tem líquido retido, que ela não tem TPM, que ela é linda, maravilhosa e perfeita. Funciona bem. Todos os dias, que ela não tem cólica, nada disso. É exato. Que ela dorme plenamente, que ela não tem estresse. E aí foge da nossa realidade. É verdade. Hoje em dia, com a nossa vida empresarial, todo mundo trabalha, aquela coisa toda, que tem a rotina, Correria. tem casa, tem trabalho, tem filho, e relacionamentos e tal, que você tem que dar conta de tudo, claro que o seu nível de estresse vai ser alto. Claro. Mas tudo vai depender de como você vai organizar a sua rotina. Gerenciar isso tudo, Como? né? Exato, porque exatamente, se você tem um gerenciamento, você consegue se organizar. Se você está sobrecarregada, sinto muito. Talvez seja por um curto período, como eu estive agora com o meu rebranding, Sim, aham. que eu precisei fazer alguns plantões. Aham. E me estressei, sim. Floriu na pele. Tô com acnes aqui, ó. Certo. Normal. Sim. Mas não é algo de longo prazo, né? Foi Tu gerenciou necessário. ali, tinha prazo. Exato. Aham. Então foi necessário. Pronto, passou. Aí volta para sua rotina. Então não estou dizendo que o mundo é perfeito e que a gente consegue ter esse equilíbrio, o tempo todo. Não, claro que não. Mas é possível sim fazer um gerenciamento. E aí nós voltamos para a questão do bem-estar. Se eu tenho uma vida extremamente estressada, minha rotina é enlouquecida, e eu conseguir parar e pausar na minha semana em algum momento para cuidar de mim, olhar para mim, para as minhas emoções, para o meu mental e para o meu físico, não tem.
Você pode ter certeza que no trabalho você vai render mais. Você pode ter certeza que a sua dedicação pro seu filho vai ser melhor, pros seus relacionamentos vai ser melhor, sua disposição vai ser melhor, Sim. a tua atividade física vai render mais, porque você teve um momento de você vai ter com até você mesma. estímulo para se cuidar cada vez mais. Com toda É uma roda certeza. do bem, né? Exato. E tu usou duas palavras que eu até queria trazer um pouquinho para o marketing, sabe? Que tem aí uma fatia do marketing que é o mercado de luxo, né? E você usou duas palavras que eu anotei aqui. Primeiro foi a questão das pausas, né? De você se permitir pausar. E depois, quando você falou de protocolos e produtos individuais e tal, cada um ser um, isso está muito em alta no marketing como um todo, né? Você individualizar, você não tratar as pessoas como todas iguais, a descomoditização, enfim. E aí a gente tinha falado um pouquinho nos nossos áudios sobre o que é luxo atualmente, né? Então, só para, acho que rende um pouquinho você falar sobre isso, que eu acho que é um tema que merece ser falado. Quando a gente fala marketing de luxo, o imaginário coletivo leva para algo que é o oposto do que o mercado de luxo tem buscado hoje. Tá, e até eu atendo uma marca voltada para esse público e é muito claro a ruptura que houve entre o que era luxo até ontem e o que é luxo hoje, né? E no teu segmento, o que é o luxo? O luxo é o pausar. O luxo é você se permitir. É você se permitir pausar. É realmente você silenciar, sabe? Isso é o luxo. O luxo não é mais, no meu ponto de vista, né? Não é mais coisas. Sim, é bem isso que eu estava trazendo. Não é ostentação, não são as pedras grandes, não. É isso é até anti-luxo hoje. Anti-luxo, exato. É brega. Exato. O luxo hoje, pra mim, assim, na minha visão, no meu trabalho, do teu negócio, é o simples fato de você se permitir, colocar na sua agenda uma hora não, né? Porque o nosso protocolo dura de 1h30 a 2 horas, às vezes 3. Então estende o luxo aí. É você realmente se permitir de pausar e cuidar de você. Eu sempre falo que a nossa casa é o nosso corpo. E ele é só emprestado. Sim. Ele é só emprestado. Então, a gente precisa cuidar com muito amor e carinho. Então, a gente precisa sim pensar em tudo que você coloca na sua pele, quem toca a sua pele e o que você faz com o seu corpo. Isso é o luxo. E o tempo de qualidade, né, Karen? Você poder realmente ficar ali no consultório, na clínica, no teu espaço, ou seja, onde for, tomando um café, enfim, com a cabeça ali se permitindo, né? Porque eu fico anotando, às vezes, quando as pessoas falam, porque elas me trazem ganchos muito legais. E essa coisa, por exemplo, que as mulheres, né, até no tempo histórico, até pouquíssimo tempo atrás, carregavam muito a questão de culpa, do se cuidar. E quando você traz isso, de você poder parar um pouco e cuidar de você, eu acho que a gente está trabalhando duas coisas, assim, que você também trouxe. As mulheres, nós fomos criadas, pelo menos até a minha geração, para cuidar. E aí a gente cuida de todo mundo, e quando a gente vai cuidar de si mesma, a gente sente culpa. Sim. Porque a gente não nasceu para se cuidar, né? Entre aspas, a gente nasceu para cuidar do outro. Então, tem uma coisa muito profunda, assim, que eu já trouxe em outros episódios sobre feminino, enfim, energia feminina, etc., que é a questão do merecimento, né? Que pode chamar de autoindulgência, se você quiser. Mas então eu penso que as mulheres, quando buscam esse tempo de qualidade para cuidar de si mesmas, elas também estão se libertando da questão de culpa, do sim, eu posso, eu devo me cuidar, e essa coisa do merecimento. Eu trabalho
E eu mereço, ou ainda que eu não trabalhe, mas enfim, eu cuido dos filhos, etc. Mas eu mereço isso aqui, eu também mereço ser cuidada, né? Isso mexe muito profundamente com o psicológico, né? Eu percebo de uma forma até um pouco exorbitante, assim, lá no consultório, sabe? Quando as pacientes chegam pela primeira vez. Quem já é minha paciente há muito tempo, Claro, já está acostumada. Mas quando chega pela primeira vez, elas chegam até com uma certa timidez, assim, sabe? E aí a gente vai conversando e a gente vai observando que sim, existe essa falta do merecimento. E até algo meio punitivo, assim, também, Exatamente. sabe? E aí elas estão ali, mas elas não conseguem desligar o celular, ficam com o celular o tempo todo. Eu tenho que pedir pra silenciar o celular ou deixar o celular de lado. Claro, quem tem filho pequeno é uma situação diferente, mas assim, a maior parte delas, que nem tem filhos ainda, também sentem isso. Porque ou elas estão ligadas no trabalho, ou elas estão ligadas no namorado, ou elas… Sabe aquela coisa vigiada o tempo todo, assim? Então, eu percebo que realmente existe, sim, uma falta de merecimento muito desse tempo, E aí, como… E eu vou falar das mulheres, porque eu acho que isso é unânime, assim. As mulheres, elas realmente foram criadas para cuidar. Exato. Isso é o papel da mulher. Isso. Né? Quando a gente tem filho, por exemplo, a gente fala muito assim, né? A mãe é o abraço, é o colo, é a segurança do tipo, o filho sabe para onde ele pode voltar. E o pai é o empurrar pra vida. Claro. É o vai, meu filho, vai, faz, acontece. Eu te apoio, eu estou na retaguarda, vai, voa, né? Essa é a função do pai e essa é a função da mãe. Então, nós mulheres nascemos para isso. Sim. Então, como a gente nasceu para isso, automaticamente, e isso está na nossa genética, óbvio, é o cuidar. Cuidar do outro, sempre do outro. E nunca olhar para si. Claro que com a evolução do ser humano, as coisas estão mudando. E que bom que estão mudando. E que bom que essa consciência está vindo. Porque sim, o se permitir é necessário. Eu até, só não sei se ficou claro, mas assim, eu acho muito lindo e nobre a coisa do cuidar. E sim, acho que isso é intrínseco à energia feminina. O cuidar, o nutrir, o acolher, né? A questão apenas é lembrar que o cuidar também é de si mesma. Mas então, não é renegar a energia do cuidar. Mas, assim, pode olhar para você também. Né? E foi o que eu falei lá no início. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se é você, então você tem que se cuidar. Porque aí você se cuida e você consegue cuidar dos outros também. Agora, se você não cuida de você, com que energia você vai cuidar dos outros? Sim. Com que qualidade de tempo você vai conseguir ter essa doação? E quando a gente tá bem consigo, a gente se relaciona melhor com todos os outros. Em todos os aspectos. Né? E eu queria trazer você… A gente falou um pouquinho de pai, falou um pouquinho de energia masculina e tal. O mercado, digamos assim, da estética tá cada vez maior para os homens também. Por outro lado, a parte de saúde mental também é comum a todos os gêneros, assim. Hoje em dia, né, tá todo mundo mais ligado nisso. Os homens já te procuram ou os homens ainda vão mais para a estética tradicional e as mulheres estão puxando mais para essa estética integral? Como é que tá, assim, mais para a gente entender mercado? Veja, posso te dizer que na atualidade, eu atendo muitos homens. Ah, é? Sim. E é bem legal de ver. Porque os que realmente se entregam ao processo, o florescer é lindo. Porque você tira aquele homem daquela rigidez também, aonde ele está tão acostumado a prover, fazer, que ele também não cuida de si. Ele se permite ser cuidado. É verdade. É algo incrível. Porque chega… Eu fico até emocionada, porque assim, eles brilham. Sim. De uma certa forma. Sim. Que a resposta é grandiosa e rápida. Sim.
E então, no trabalho, na casa, na família, tudo reverbera. Sim. E é lindo de ver. Não podemos esquecer desse cenário dos Sim. homens também, que a nova geração até se cuida mais, né? Eu brinco, mas eu brinco com uma grande verdade, que é o meu filho cuida mais do cabelo dele do que eu do meu. E o meu tem 50 metros de comprimento e o meu filho tem cabelo curtinho, ele não tem cabelo comprido. E mesmo assim, gente, é tanta máscara lá na minha casa, óleo, finalizador e não sei o que térmico e não sei o que. Nossa, ele tá sempre atrás de um pote de creme, eu fico impressionada. Amor. Aí esses dias ele falou, pediu para eu levá-lo no salão e ele perguntou: mãe, eu preciso de hidratação ou nutrição? 2 centímetros de cabelo, eu não sei. Pergunta pro cabeleireiro, né? Mas aí ele fez uma nutrição, acho que foi. E então, assim, eu vejo que a geração dele já tá mais ligada nisso, né? Mas realmente teve uma geração, até uma geração ali de homens, eles também não. Se cuidar era coisa de gay. Né? Se cuidar é coisa de, imagina, fazer a unha, ou mesmo um tratamento, uma limpeza de pele. Mas você sabe que eu sinto que é o simples fato deles não quererem se mostrar frágeis. Ah, tá. É só isso. Tu acha que eles daí têm essa resistência por ser cuidado, assim, por enfim. Sim, e olhar para as questões emocionais deles. Certo. Tipo, é como se fosse algo assim. Fraqueza. Eu nunca errei, ou eu nunca passei por nada, ou não sei o quê. Eu sou essa rocha firme e forte, nada me quebra. É mais ou menos assim. Ou tipo, saiu isso aqui porque é assim mesmo. Tá tudo bem, entendeu? Vou passar creme no rosto pra quê? Deixa envelhecer. Então, existe um pouco isso. Mas eu te falo que, surpreendentemente, eu atendo homens de várias idades. Eu ia perguntar se você tem uma faixa etária. Eu atendo 15 anos. Eu atendo 20 e tantos anos, 30 e tantos, 40 e tantos, 50 e tantos e 60 e tantos. Mas eles não te buscam com pleitos diferentes, com demandas diferentes? Totalmente. Porque cada fase uma fase. Teve algo que eu até falei com a Catalin, que foi assim, não me lembro o que ela citou, eu falei, mas precisa de um nível de maturidade para contratar isso. E agora eu lembrei, eu acho que no teu caso também, né? Para tu contratar ou para tu buscar por uma beleza integral, tu já tem que ter um nível de maturidade, porque senão tu quer só a agulhada, não é isso? Sim. Sim. Eu imagino que os de 15 anos queiram mais tratar só a acne. Eles vão porque a mãe leva, né? Então, assim, ou rola nos bastidores do tipo, mãe, estou com espinhas e vai ter uma festa de 15 anos, eu faço o quê? Aí vai na Karen, sabe? Aí vai lá na Karen. Daí você começa a olhar. E aí a mãe chega e fala assim pra mim, já falei de tudo, não me ouve, fala você. Fala você que tem que comer direito, não adianta se entupir de açúcar. Exato. Exato. É sua mãe, eu sei. E aí, o papo lá tem que ser um papo descontraído, obviamente, né? Eu tenho que mudar o perfil ali na hora para conseguir conversar com eles. Mas eu consigo levar para um outro lado também. Então, devagarinho, eu vou falando uma coisa, eu vou trazendo outra, uma consciência, vou buscando qual é o conhecimento mental. E eu vou te falar que é muito surpreendente, porque às vezes você fala com os meninos de 15 anos que parece que já viveram 30. É porque eu acho que eles já nasceram nessa coisa do que a gente não tinha quando a gente era adolescente. Ninguém falava em saúde mental quando a gente era adolescente. E agora o meu filho, por exemplo, o tempo todo ele sabe o que é e falam e lá. Então tem isso também, né? Se por um lado a gente acha que eles estão preocupados só com o fim e não com os meios, mas por outro lado eles são uma geração muito mais consciente sobre... Lembra que eu falei da influência do meio? Então, depende da influência do meio. Se os pais são conectados a isso, isso vai ser transmitido automaticamente no dia a dia. Eu vejo pelo meu filho, pelo João Pedro. O João Pedro tem 5 anos e esses dias eu ensinei ele a fazer uma autocura. Ele é todo trabalhado na meditação, o João Pedro. E filho, imagina uma luz verde. Luz verde. Filho, imagina agora o narizinho desentupido, não sei o que, não sei o que.
Já vi, mamãe. Agora imagina chama Violeta. Já vi, mamãe. Aí ele fala as frases. Eu tenho o nariz perfeito, a minha saúde é maravilhosa, a minha imunidade é perfeita, a minha garganta é isso, não sei o que, isso aqui. E ele fala. Sim, ele vai Agora ser muito imagina, mais claro. eu comecei a introduzir isso na vidinha dele Claro. desde agora. Então, quando ele for lá na adolescência, espero que continue assim. Sim, Quando eu sim. chegar na adolescência, ele já vai ter uma noção completamente diferente. Sim, né? claro, Eu olho pra ele, imagino eu com 5 anos, eu tenho 42. Aham. Falo, gente, eu com 5 não sabia nem número, eu acho. É verdade. Já sabe alguns números, já sabe fazer algumas contas. Então é completamente diferente. Eu brinco que eles nascem com um chip Outro, né? evoluidíssimo. 2.0. Evoluidíssimo. Aham. Adorei. Mas você tem razão, essa coisa do meio, né? É influência. Por isso que a gente tem que buscar autoconhecimento o tempo todo, né? Você sabe o que uma mentora minha falou pra mim esses tempos atrás, assim? Escolha quem senta à sua mesa. Sim. Quando ela trouxe essa reflexão pra mim, eu falei assim, escolha quem senta à sua mesa. Eu falei, é muito importante você saber o meio que você quer viver. Sim. Porque você vai ser influenciado de forma positiva ou de forma negativa. Então, a mesma coisa, as crianças, os adolescentes, os adultos, não interessa a idade. Vai ser influenciado pelo meio. Tem aquela questão, né? Você é a média das 7 pessoas com que você mais convive. Eu nem sei de que linha filosófica. Isso. Não sei de que linha. Mas tem a ver com, claro, escolha com quem você... Ou, né, bíblico, diga-me com quem andas e te direi quem és. Também. Não é? Também. E isso também reflete na pele. Total. Não tem. Até tem do imaginário coletivo, mas que faz total sentido. É tipo assim, ai, tá apaixonada, a pele tá melhor. Não é? Mas não é uma coisa que vem de dentro. Claro, você fica mais sorridente, o olho brilha, papapá. As pessoas te acham mais bonita. Porque a sua vibração Tá alta. energética está alta. Então, se você está na negatividade, por exemplo, você só reclama, tudo é ruim pra você, o emprego que você trabalha, você só reclama do Odeia. emprego, odeia. Ah, porque o fulano, o ciclano, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você só reclama o tempo todo. Sim. Sua vibração vai estar na negatividade, você só vai atrair cada vez mais coisas ruins pra você e a sua pele vai ser um caos. Claro, não tem tratamento que arrume essa Vai pele. vai ter queda de cabelo, pele opaca, sem viço, sem brilho, sem qualidade, manchada. Vai ter de tudo. Agora, se a pessoa, ela escolhe o meio que ela vive, ela tem uma vibração alta e ela é uma pessoa positiva. Por mais que não seja o tempo todo, mas ela é uma pessoa predominantemente positiva. Claro. Vou te dizer, o tratamento estético é algo... Pode gravar até em 4K. Porque essa câmera, Karen, a hora que você se vê, você vai dizer socorro. Que eu falo, aparece os poros da gente. Gente do Sim, céu. E eu não quero essa tecnologia. Eu queria a tecnologia... Não lembro, sei lá quantos anos atrás, mais de uma década, que as atrizes da Globo estavam tudo desesperadas que eles iam trocar para 4K. Então, eu descobri o desespero delas quando eu comecei a fazer esse podcast, porque até então era celularzinho ali no YouTube, eu falando, não aparecia nada. Daqui a pouco eu comecei a identificar. Mas aí é aceitação. Aceitação. Não, é isso aí. Mas eu digo, a pessoa que tá bem se aceita até no 4K. Aceita até no 4K e tá tudo certo, gente. Brilho, brilha, espinha, tá tudo bem. Tá tudo linda. bem. Karen, eu queria que tu deixasse um recado final, seja qual for, é um espaço que a gente abre antes de você divulgar os teus canais digitais, porque com certeza as pessoas vão querer te procurar, né? Ah, onde é que eu acho tal? Aí você me poupa tempo, deixando direto teu contato, tô brincando. Antes disso, assim, qual é o recado? Eu acho que tu deu muitos recados, porque tu deixou muitas lições aqui valiosas, né? Acho que conseguimos passar isso. Mas o espaço teu, assim, de se eu pudesse dizer algo, eu diria isso. Pois olha, eu vou te dizer assim que o principal recado é nunca, jamais esquecerem que a pessoa mais importante da vida de vocês são vocês. É o eu. Eu. E não é de uma forma egoísta. Não. É de uma forma de você realmente se priorizar. E olhar pra você. Olhar para suas questões, para suas emoções.
Qual é a correlação que você está fazendo da vida? Quais são as suas escolhas diárias? E refletir mesmo, sabe? Porque não tem. Quando a gente fala de pele, de cuidado de pele, estética e tal, é o reflexo. E aí, se eu não olho pra mim, só vai passar o tempo. E o tempo é precioso. E aí, passa um dia, passa 2, passa um ano, passa 3, 4, 5. E aí, você vê o tempo passar, você não cuidou de você. E aí, você vai buscar algo mais invasivo porque você está desesperada. Então, cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide da sua alma. Cuide. Cuide todos os dias. Deixa de ser individualista quando a gente tem esse entendimento que você falou antes. Se eu estiver bem comigo, eu vou dar mais O e meu melhor para os O meu outros, melhor. né? Então, isso não é individualista. Isso é entender que a gente nós somos seres sociais. Ninguém é isolado no mundo. E precisamos. Né? E precisamos. Existe um documentário que eu assisti recentemente que eu me apaixonei por ele. Onde ele fala muito que para você ter uma vida longa e de qualidade, é necessário você viver dentro de uma comunidade. E como nós conversamos lá no início, o grande desafio da humanidade é o se relacionar. Sim. Então, se eu me isolo, eu saio do meu propósito, Sim. que é estar aqui como ser humano, evoluindo todos os dias. Com os outros. Com os outros. É muito fácil você se isolar. Não, vou ficar aqui na minha, quietinho, bonitinho, tá tudo certo. Mas o desafio da humanidade é esse, é o se relacionar. Então, você precisa colocar isso em prática, sim. E quando você se coloca em primeiro lugar e olha para você e cuida de você, você vai reverberar de uma forma tão positiva no meio que você vive, que você vai estar cumprindo o seu papel como ser humano. Exato. De uma forma brilhante. Num episódio anterior, a gente estava falando sobre o crescimento do mercado pet e a gente comentou o quanto as pessoas estão preferindo se relacionar com pets do que se relacionar com outras pessoas. E aí o Thiago até trouxe a fala assim, poxa, que ele está tendo uma certa dificuldade com um trabalho híbrido na empresa dele, etc., porque as pessoas estão conflitando muito para se relacionar. Então, que ele preferiria trazer 100% presencial, etc. E, de fato, né? As pessoas preferem se esconder dentro de casa com seu cachorro do que ir conviver no ambiente de trabalho que, em tese, tem que aceitar a diversidade, né? Então, essa tua fala foi muito, muito... né, afim, teve muita correlação com isso, assim, com essa fuga da própria humanidade. Gente, não dá, né? Exato. E onde que as pessoas te acham? Teu espaço lindo? Quais são teus canais digitais? Estamos reformulando todos, mas o Instagram está ativo, né? Porque tivemos a mudança da marca. Então, é Spacohaas, H-A-A-S. São 2 As e um S. A gente vai botar o lettering para ficar mais fácil. E o meu consultório, ele fica na Avenida Batel, 1550, no Work Batel. É um endereço super bom para nós ali, bem localizado, tem estacionamento, portaria também, é bem tranquilo. E lá pelo Insta o pessoal consegue, então... entrar em contato. Lá tem o link de agendamento, tudo. Ele é bem ativo, então as meninas ficam ali o tempo todo respondendo. Quase 24 horas. Eu imagino, o WhatsApp bomba. Ainda bem, né? Ainda bem, Karen, obrigada. Eu queria prazer. dizer que eu escolho quem senta na minha mesa. Adorei essa frase. Me sinto lisonjeada. Mas, de fato, o universo tem me presenteado com pessoas como você, assim, que troca um papo bacana, que engrandece e que entende o ser como, bom, nosso título integral. Mas, de fato, assim, né, nós não somos empresários ou esteticistas ou marqueteiros ou whatever. Nós somos seres humanos. Acima de tudo. E vamos performar, já que os marqueteiros gostam dessa palavra, vamos performar melhor se estivermos bem. Obrigada, Obrigada a você. Gente, nos acompanhem no Spotify ou no youtube.com/projetualcomunicação. Um beijo e até o próximo episódio.